A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Vem saber mais. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e como combinado, Alisson, a gente falou que ia dividir a safra 2024 em períodos, 5 né? períodos. Então nós já falamos da florada, então hoje a gente vai falar um pouco do pegamento dessa da florada. Segunda etapa, né, Xande? Isso. É a segunda parte que nós vamos falar sobre esse pegamento de florada. E esse pegamento de florada, Alisson, ele vai ser diferente em situações, por exemplo, lavouras que estão vindo de esqueletamento, tá de um jeito. Lavouras novas, graças a Deus, depois de muito perrengue nelas, elas estão vindo de outro. E aí a gente entra naquela situação que é a mais complicada. As lavouras que vêm de 2 anos de carga média. Uma média baixa, média alta, mas são aonde apontam alguns... Com certeza. Ô Xande, assim, a primeira coisa que nós temos que falar pro pessoal, né? Primeira coisa que o produtor tem que saber, que todos os entes da cadeia do café têm que saber que o pegamento da florada de uma maneira geral, de um modo geral, foi excelente. Há muito tempo não se via um clima tão favorável para o pegamento da florada como foi esse ano de 2023. O El Niño encaixou como uma luva. Por quê? Nós tivemos altas temperaturas e chuvas na medida certa. Começou a faltar um pouquinho, é lógico que tem gente que perdeu safra com seca, é lógico que situações diferentes, solos com menor teor de argila tiveram problema, sim, mas de um modo geral, a chuva foi na medida certa, o sol foi na medida certa, o calor favoreceu em muito o pegamento dessa florada. Então, como há muito tempo não se via um pegamento de florada excelente. Então agora vamos fazer um negócio, que aí o povo vai começar. Então tá, fui lá, vi o podcast Pro Café e falou que o pegamento de florada foi excelente, que há muito tempo não tinha igual. Então a safra 2024 vai ser aquele safrão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vamos explicar isso daí melhor. A safra de 2024 é um recorde? Absolutamente não. Está muito longe da safra de 2020. Por quê? Porque nós vamos ter altas produtividades em um parque cafeeiro menor. Porque o parque cafeeiro diminuiu? Não. Porque nós tivemos safras médias, uma safra pequena, uma média pequena em 2022 e uma safra média alta em 2023. Essas duas safras médias, nós tivemos diversas lavouras nas fazendas com cargas médias. E isso levou a uma redução da safra de 2024. Trazendo para um exemplo de dentro de casa. A minha Alisson, a produtividade da fazenda, exemplo, trazendo para dentro de casa. A produtividade da fazenda do Alisson em 2024 será maior que a produtividade do Alisson em 2020. Mas a produção minha em 2024 será menor que a produção minha em 2020. Por que, Alisson? Porque eu vou ter produtividade é produção por área. A minha produção por área, as áreas que vão produzir irão dar mais café do que deram em 2020, porque o pegamento da florada foi até melhor do que o de 2020. Mas eu tenho menos áreas para produzir, porque produziram uma safra média em 2022, produziram uma safra média em 2023 e
vieram ao esqueletamento e não produzirão a safra média em 2024. É o que nós estamos falando há muitos podcasts atrás, que a safra 2024 não será uma super safra, porque tivemos cargas médias em 2022, cargas médias em 2023, que não se repetirão em 2024. E os produtores que deixaram essa lavoura... Isso daí que eu ia falar agora. ...para uma nova carga média... Frustrou. Esse frustrou. Nessa situação, o pegamento da florada foi péssimo. Nessa situação, foi péssimo. Porque a gente esperava uma carga média baixa 23, ela veio uma média alta, né, Alisson? Sim. Ela até surpreendeu em diversas lavouras, e aí essas lavouras para 24 vieram muito piores do que se esperava. E ela assim, ela vinha desenhando bem, o produtor, vou deixar, a hora que terminou de colher, passou um pouquinho, que foi ver a situação que as lavouras ficaram. No congresso que nós tivemos agora no final de outubro, nós encontramos com produtores, com pesquisadores, com engenheiros agrônomos, com técnicos agrícolas do Brasil cafeeiro como um todo. E a conclusão nossa continua a mesma situação. Mogiana Paulista parecido com 2023, um pouco maior. O Cerrado Mineiro parece que é um consenso que, de um modo geral, nós achávamos que seria um pouco maior. Parece que é consenso do Cerrado que a safra é um pouco menor no Cerrado, de um modo geral. Lógico que tem situações que é maior, mas de um modo geral a safra do Cerrado é menor. Sul de Minas, geral, a safra é maior do que foi em 2023, apesar do sul de Minas quente, que são as margens de Furnas, a safra ser bem menor do que foi em 2023. No sul de Minas frio, né, Varginha para baixo aí, a safra é maior do que foi em 2023. No final das contas, estamos fechando safra, estamos fazendo previsão? Não. Pegamento da florada excelente, mas a safra 2024 continua não sendo um recorde, e de olho nas próximas 3 etapas aí que nós temos para falar de agora por diante. Olha, quando a gente fala de pegamento de florada e esse pegamento excelente, o clima nos últimos anos, vamos esquecer a cafeicultura irrigada, vamos trazer para a maioria. Sim. O clima no último ano, ele não favoreceu lavoura nova. Não. Né? Lavoura nova, estavam lá umas lavouras sentidas, umas lavouras feias. E nem, assim, embora as podadas, as que estavam vindo safra zero, estivessem melhores, não estava vindo com carga cheia. Não. Que é onde a gente pega esse pegamento de florada agora e fala que foi excelente. Porque essas duas situações esse ano estão com lavouras muito boas. Né? Muito boas. Porque nós tivemos muita chuva, tivemos crescimento. Sim. As lavouras vieram com um crescimento muito melhor, né, Xande? 2023, janeiro, fevereiro, março, abril, choveu muito bem, então o crescimento dessas lavouras foram excelentes, né? Tanto das novas, quanto das esqueletadas, quanto das que vieram de carga muito baixa, crescimento fantástico. Veio a florada, a florada, como nós dissemos, florada boa, que às vezes confunde muito, o pessoal confunde muito, que acha que uma florada igual foi a de 2021 para a safra 2022, que foi uma florada melhor que essa. Não foi. Ela só foi uniforme. E essa florada não foi tão uniforme. Ela teve uma desuniformidade que não foi prejudicial, mas ela teve uma desuniformidade. Ela aconteceu em 2, 3, 4 floradas em algumas situações. Mas a maioria das situações, 2 floradas muito significativas, né? E uma terceira mais fraquinha, e em algumas situações até uma quarta florada.
Alisson, então isso o produtor pode pegar, andar, ver a situação na lavoura dele e agora, quando a gente fala nas fases, é esperar a próxima fase. Que a gente vai ter que esperar chegar ali em janeiro. E El Niño, Xande, El Niño, não que nós estamos aqui gorando o futuro. Nunca. É o que eu sempre digo e gosto de deixar muito frisado. O Brasil precisa de ter altas safras, pelo menos de tempo em tempo. E a última alta safra que nós tivemos foi 2020. Então, assim, é importante que o Brasil tenha altas safras para continuar mantendo a participação no mercado global. Se o Brasil ficar muito tempo sem altas safras, outros países começam a ocupar lugar e a gente começa a reduzir importância. E isso não é positivo de forma alguma, né? Então, assim, é importante ressaltar essa situação. De tempos em tempos, temos que ter altas safras. Mas El Niño é um perigo. El Niño é um perigo. E esse ano está muito parecido com 2013, 2014, tá? Todo mundo pode voltar, eu tô falando isso faz tempo. Cuidado, não vão cantar vitória antes da chegada não, nessa corrida aí pode ter uma cãibra. Muita chuva agora, pode faltar lá na frente. Pode faltar lá. Não, veio muito parecido, 2013. 2013 não parou de chover, nem durante a safra. Na hora que chegou no final de 2013, já começou a dar um defeitinho, na hora que virou 2014, é só o produtor voltar na memória o que foi o 2014, que foi um negócio assim que, para mim, foi traumatizante. Em vez de vender café, estava vendendo escolha. Estava vendendo escolha, vendendo palha. Não tinha. Né? Gastando um absurdo de litragem para fazer uma saca de café, peneira baixíssima. Então, assim, mais uma vez, não estamos gorando o futuro, mas sabemos que essa possibilidade, essa probabilidade não é tão baixa. Bom, Alisson, aí fica do produtor o seguinte, ter esse cuidado, não ficar contando com o café que ele ainda não tem, que nós ainda não temos. Sim. Nós somos todos produtores, sim, então cabe, sim. Quando a gente fala, mas também porque vive isso. Com certeza. Ter esse cuidado e vamos aguardar, torcer para que essas chuvas venham, torcer para que a gente tenha essa granação boa, para que, enfim, depois de 3 anos ruins, a gente volte com um ano realmente muito bom. E importante, né, Xande? 2023 foi uma safra média boa, 2024 é uma safra boa e tomara que 2025 venha com outra safra média, que a gente sabe que não tem como ser alta, venha com outra safra média boa. Tomara. Tomara que as coisas venham estabilizando. Estabilize. Porque, assim, às vezes o produtor tem sempre aquela ideia de vender café caro. É melhor vender um café num preço médio bom, que esteja remunerando, mas que tenha produtividade, do que vender café de 1.500 na safra de 2022. Aquilo não tem graça. Café de 1.500 na safra de 2022 não tem graça nenhuma. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Rode suas lavouras, olhe como está o pegamento de florada, comenta aqui embaixo, coloca como que está na situação de vocês aí, nas lavouras de vocês, para que a gente possa interagir e sempre saber o que está acontecendo. Isso aí, né, Alisson? dá o feedback para nós. Um abraço, semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.